Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz e a fé, a nos inocularem no mais íntimo da alma a certeza da superação das nossas aflições pelas vias do perdão, do conhecimento e da prática da caridade. Fazei de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável entre toda a Irmandade planetária. Que assim seja. Muito bom dia. Bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. A você, o nosso muito obrigado pelo áudio e sonoplastia. E já os espíritos superiores respondem. Vejamos a questão número 922 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é precedida de um breve comentário. Podemos confiar na autenticidade das mensagens psicografadas que nos são entregues pelos médiuns, como sendo oriunda de espíritos queridos ou que veneramos? Vamos saber isso, meus ouvintes, imediatamente. A resposta para a vida material é para a vida material. É a posse do necessário. Perdão, ouvintes. A questão 922 diz: o que a criatura necessita para viver? Qual a resposta, Eurípides? A resposta, Nara, é para a vida material. É a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Agora sim, Eurípides, na sessão Pergunta e Resposta, quem nos inquiriu foi Maria Clara Garcia Bonamin, de Ituverava. Então, vamos lá. Que perguntou: podemos confiar na autenticidade das mensagens psicografadas que nos são entregues pelos médiuns, como sendo oriunda de espíritos queridos ou que veneramos? Vamos saber isso, minha cara Maria Clara, no final deste programa. Então, tá bom. Ouvintes, é com muita alegria que Sementeira Cristã recebe hoje o nosso irmão, companheiro, confrade Cassiano Ricardo Pimentel, que, dedicado à causa da doutrina, vem dando sua valiosa contribuição não só na área da assistência social, como também na da divulgação para o que veio até aqui, disposto a responder sobre o tema Mundo de Regeneração. Bom dia, Cassiano Pimentel. Bom dia, Eurípides, bom dia, Nara, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui com vocês, para que a gente possa aí conversar um pouquinho sobre essa maravilhosa doutrina dos Espíritos. A primeira pergunta, então já vamos começar a aproveitar o tempo com esse nosso irmão e amigo. Você disse que vai dissertar um pouquinho sobre mundos de expiações e provas, ou sobre o mundo de regeneração. O que é isso? Olha, Nara, nós vivemos um momento muito oportuno para discutir sobre isso, né? Porque a impressão que nós temos ao
ligarmos as televisões, a olharmos os jornais, é que nós vivemos um mundo de caos, né? De desarmonia, de desorganização, de muita violência que nos causa um temor, um receio, uma tristeza muito grande. Mas, na verdade, os espíritos há muito nos orientam de que viveríamos processos similares a esse que estamos vivendo, de tal maneira que nós pudéssemos fazer uma transição, né, de um estado em que nós vivemos no planeta, que é o de expiações e provas, para um de regeneração. Só para que o ouvinte, aquele que não está tão inteirado da doutrina espírita, possa se localizar nisso que eu estou dizendo, Kardec, ele nos trouxe, através do ensinamento dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos trouxe uma classificação, a grosso modo, do que são os planetas, o que são os mundos habitados. Lembrando sempre aquela assertiva que Jesus disse, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Se há muitas moradas na casa do Pai, o que é a casa do Pai? A casa do Pai é o universo infinito. E o que são essas moradas? Os diversos mundos habitados, materialmente ou apenas espiritualmente. Então, dentro dessa lógica, Kardec, através dos ensinamentos dos Espíritos, nos trouxe uma classificação dos planetas, onde ele classifica, a grosso modo, em 5 tipos de planetas. O mais atrasado de todos seria os mundos primitivos, né? Onde você tem... são planetas que servem de moradia para os espíritos primitivos, aqueles que foram criados, né? Nesse tipo de mundo não existe, como é que eu diria, nenhuma vida moral, porque é mundo primitivo, onde há uma preocupação apenas com a satisfação, o homem se preocupa apenas com a satisfação das suas necessidades mais básicas. Nessa classificação, o segundo mundo seria o nosso planeta, né? O planeta, o mundo de expiações e provas, aonde nessa condição, que é a situação atual do planeta Terra, o mal predomina sobre o bem, né? E os espíritos aí, eles têm que expiar e ao mesmo tempo passar por provas. Então essa é a característica, são as características do nosso planeta. Após o nosso planeta, já vem o planeta de regeneração, depois nós temos os mundos celestes ou divinos, e dentro dessa classificação de Kardec, por último, nós teríamos os mundos felizes. Tá? Então nós estamos mudando do segundo para o terceiro. Nós estamos ainda bem atrasados na evolução dos planetas, dos mundos habitados. Então nós estamos fazendo uma transição desse planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Basicamente, o que é que diferencia um do outro? Nesse que nós estamos, o mal prevalece ao bem. No que nós iremos, que seria de regeneração, é o inverso. O bem prevalece ao mal. Isso não significa que o mal estará erradicado do planeta, mas o bem já será o tom do convívio, do desenvolvimento, né, da sociedade humana. Seria a consciência do bem, né? A pessoa ter a consciência do bem. Exatamente, já. Exatamente. Mesmo que ela ainda não alcançou, mas ela vai estar, assim, já com esse objetivo, né? Exatamente. Mas, Cassiano, significa dizer que essa aparente desorganização estava prevista? Com toda certeza. Não é uma coisa determinada, mas dentro das leis divinas é um processo natural de evolução, né? Hoje nós olhamos o planeta, o mundo, as sociedades esparramadas pelo planeta e nós imaginamos que é um caos total. Algumas pessoas me questionam, mas você não acha que o mundo é mais violento hoje do que era no passado? Eu digo não, o mundo não é mais violento. O que é maior hoje é a nossa capacidade de indignação perante a violência, porque somos seres melhores. E se nós somos seres melhores, por incrível que pareça, muitos poderiam discordar de mim, mas se nós somos seres melhores, significa que qualquer ato de violência nos causa uma indignação maior do que causaria no passado. Basta nós lembrarmos que na Idade Média, que não faz tanto tempo assim, nós tínhamos grandes batalhas de 15, 20 mil homens de cada lado que em meia hora estava tudo morto, cortado por espadas, por lanças e coisas do tipo. Hoje, qualquer conflito que nós vemos, um atentado terrorista, né, uma catástrofe como a de Mariana, que mata pessoas inocentes, quer dizer, Sim. não tão inocentes assim, porque dentro das leis de Deus, nós vivemos num planeta de expiações e provas, obviamente, que ninguém está no momento errado, no lugar errado.
Tudo acontece dentro de uma dinâmica lógica da evolução espiritual, né? Que não cabe a gente querer detalhar isso ou especificar por que esse estava ali naquela hora, porque nós não temos conhecimento para isso. Mas a verdade é que está tudo dentro de uma lógica das leis divinas, né? Então, na verdade, nós estamos num processo de transição claro, nítido, aonde os próprios espíritos têm, através de mensagens muito lúcidas, nos informando e nos orientando, nos alertando para que nesse processo de transição situações de catástrofe cada vez maiores acontecerão, porque é um processo de depuração natural do planeta. Mas será que isso não determinaria também isso que você falou, a divulgação da mídia, para achar que o mundo está um caos? Há muita informação sobre esses fatos e pouco com relação às coisas boas. Não sei o que você acha. Arnara, se nós formos considerar que vivemos um planeta de expiações e provas, e se formos considerar que a mídia ainda tem um formato de explorar o caos, a miséria, a violência, as coisas ruins, no intuito de chamar a atenção, vender audiência e vender publicidade, ela está no seu papel certo, porque ela faz muito bem feito isso, infelizmente, né? Infelizmente, ela ocupa todo o seu espaço e ocupa o nosso tempo disponível também, só veiculando informações e notícias que nos causam um desânimo e uma tristeza muito grande. Mas nós temos que navegar contra essa maré, ou seja, nós devemos pensar no processo, é porque o homem, de uma maneira geral, ele tem uma visão muito estreita da sua existência, muito imediatista da sua existência. Porque se nós pudéssemos, todos nós, termos essa perspectiva da vida eterna e da continuidade, nós entenderíamos que esses momentos ou essas situações que são veiculadas pela imprensa são passageiros. São momentos únicos e passageiros, porque faz parte do processo de depuração mesmo, não tem. Nós temos duas maneiras de evoluir. Ou pelo amor ou pela dor, não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? Sim. Só que nós optamos pela dor. Então essas situações vão acontecer cada vez mais, porque faz parte do processo. E cada catástrofe, cada desgraça natural ou provocada pelo homem que acontece, nos leva a um questionamento e uma reflexão. Então, ao mesmo tempo que ajuda a depurar, tirando daqui aqueles espíritos que muitas vezes não estarão apropriados, preparados moralmente para continuar na Terra nesse novo seu momento, ao mesmo tempo também nos ensina alguma coisa. São lições que nós tiramos, que nós fazemos uma profunda reflexão sobre isso. Cassiano, como identificar o espírito em processo de expiação? Olha, então, Kardec coloca isso de uma maneira bastante objetiva. Ele diz o seguinte, que geralmente é aquele indivíduo que não aceita os seus sofrimentos e que vive reclamando, sempre reclamando que a sua cruz é muito pesada, não é isso? A gente não encontra pessoas desse jeito? Sim. Infelizmente nós temos aí no dia a dia encontros com pessoas que do momento que nós nos encontramos ao momento que nós nos despedimos, só reclama da vida. Só reclama da vida. E tudo está horrível, tudo está ruim. Então essas pessoas certamente estão vivendo num processo de expiação mais intenso. Porque expiar é você sempre olhar, o termo é muito apropriado, né? É você olhar um erro do passado de maneira que você possa assumir compromissos de transformação, de mudança daquilo que ele representou. Por isso que nós expiamos, nós olhamos os nossos erros, assumimos compromissos de mudança e de melhora e fazemos algo nesse sentido, né? Mas o fato é que as pessoas que expiam, elas nitidamente manifestam descontentamento, desgosto, infelicidade, e são muitos, né? E se colocam na condição de vítimas. Totalmente. Totalmente. E o outro caso, você disse que a Terra é um mundo de expiação, então são esses espíritos que estão aí sofrendo consequências dos próprios erros, e o espírito em provação? O espírito em provação é aquele que tem uma aparência, eu digo aparência porque a gente não sabe o íntimo da pessoa, mas a gente pode perceber isso, mas é aquele que tem uma característica de resignação, de aceitação, que vive situações de grandes limitações, né, de grandes atribulações na sua existência, mas conseguem de maneira equilibrada, de maneira tranquila, aceitá-las. Então, expiação é resgate
de erros, de atitudes errôneas, né, equivocadas, cometidas nas nossas diversas vidas anteriores. Obrigatório? Obrigatório. Irreversível. Irreversível. Nós podemos até adiar, mas a cada vez que nós adiamos as nossas expiações, nós aumentamos a maneira, ou agravamos a maneira de depois ter que resolvê-las. Né? Por isso que dizem, não vamos perder as oportunidades que a vida nos oferece. Né? Sejam boas ou ruins, mas não vamos perder as oportunidades, porque a próxima poderá vir um pouquinho mais complicada. Né? E a aprovação, na verdade, ela é de livre escolha do indivíduo, do espírito. Né? Ou seja, toda expiação ela é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Por quê? Porque a expiação ela é necessária que eu vivencie para corrigir erro do passado. A aprovação ela é escolha minha, entendendo que com aquilo eu posso dar um salto na minha evolução, eu posso melhorar. Então a prova ela diferencia da expiação por essa característica. Cassiano, a Terra, conforme você disse, a gente sabe muito bem através da doutrina espírita que está num quadro evolutivo caracterizado como o mundo de expiações e provas. Pois bem, o que é em maior quantidade na Terra? Espíritos em expiação ou em provação? Olha, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata disso, e que foi escrito aí há 150 anos atrás, os espíritos deixavam muito claro que a Terra ainda é um planeta, ou era ainda um planeta, com espíritos vivenciando mais expiação do que prova, portanto, de mais sofrimento, de mais dor. Eu quero crer que, considerando que nós passamos aí 150, 160 anos já do livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, considerando que nós tivemos 2 guerras mundiais, considerando que nós tivemos diversas outras guerras regionalizadas, né, tivemos doenças, tivemos catástrofes, tivemos tantas coisas que dizimaram partes consideráveis da população mundial, eu quero crer que nós estamos mais hoje vivendo um planeta de provação do que de expiação, ainda com muitos espíritos expiando, muitos, tá? Mas eu acredito que nós possamos estar hoje vivenciando mais um planeta com espíritos em provação do que em expiação. Até porque a manifestação geral da humanidade é de consternação, é de indignação perante as violências, perante esses atos todos. Nós estamos vivenciando um momento em que os estadistas, os grandes líderes mundiais, estão se reunindo para combater o terrorismo, para combater os problemas climáticos, para combater uma série de males que têm feito um estrago enorme na humanidade. Então, portanto, por essa razão, por eu ver uma outra postura da humanidade, por eu estar observando uma outra postura na humanidade, eu particularmente, Cassiano, acredito que nós estejamos vivendo um planeta hoje com mais espíritos em provação do que em expiação, porque é parte do processo de transição. Aliás, Emmanuel, Chico diz que Emmanuel dizia que a Terra completaria o seu processo de regeneração, se tornaria um planeta regenerado, assim que ele dizia, em 2057. 2057 está aí. 2057 está aí. Então, se nós considerarmos que 2057 está aí, e se a gente imaginar que o planeta está do jeito que está, eu quero crer que nós estamos mais com espíritos em provação do que em expiação, porque senão essa regeneração não acontece em 2057. Né? Pelo menos essa era a fala dele. Aproveitando, Cassiano, para o nosso ouvinte mais simples, como identificar, caracterize, por favor, perfil de como é o espírito em processo expiatório e o espírito em processo provacional. Olha, o processo expiatório, como nós dissemos agora mesmo, é um processo de dor e de sofrimento imposta, imposto pelas leis divinas. Tá? Então esse espírito vai estar vivenciando sacrifícios, limitações, doenças, uma série de situações em que ele não conviverá pacificamente com isso. Reclamará, estará contestando a existência de Deus,
ele estará de uma certa maneira repudiando e negando Deus na sua vida, porque ele não entende que aquela dor, aquele sofrimento é consequência de atos por ele mesmo praticados lá atrás. Mas isso não é regra geral, não é assim no sentido. Não, mas eu digo assim mesmo, existem espíritos em expiação e que são resignados. Deve ter, não deve ter, eu estou assim. Não, veja bem, por isso que eu falei que eu quero crer que hoje o planeta esteja muito mais vivenciando experiências de provação do que de expiação. Porque uma pessoa na verdade, não necessariamente seja uma expiação. Porque, veja bem, os espíritos, eles também evoluem por mérito. Então, eu não necessariamente, não é mais aquela lei, aquela regra de Moisés, é a regra cristã, de Cristo, né? Que Moisés ia olho por olho, dente por dente, né? Não é mais aquela regra. Ou seja, não necessariamente porque eu cometi X ato de violência, de maldade no passado, que eu tenho que vivenciar o mesmo ato hoje. Eu posso expiar esse mal meu do passado através de atitudes morais minhas que demonstrem uma mudança de caráter, até de personalidade. Trabalho, exatamente. Caridade. Então eu posso vivenciar situações de expiações onde eu esteja mais resignado, porque essa situação de expiação ela está mais amenizada no meu ser, no meu íntimo. Tá? Por isso que eu acredito que hoje a gente esteja vivendo mais provação. E aí que está a dificuldade de você distinguir o que é uma expiação de uma provação. Porque às vezes você vê alguém sofrendo e pensa assim, essa pessoa deve estar expiando alguma coisa. Não, ela pode estar provando, por escolha dela que ela prova. Porque ela entendeu que aquilo seria bom para ela. Então ela optou por aquilo. Quantos não vêm com defeitos físicos, com limitações físicas, porque já entendem, porque já têm condições disso, entendem quando fazem um planejamento da sua encarnação futura, eles entendem que aquela dificuldade, que aquela limitação vai ser bom para ela. Ela é convencida de que aquela limitação, aquela dificuldade que vai vivenciar numa outra vida, vai ser boa para ela. Então, portanto, ela assume esse compromisso. Isso não é expiação, isso é prova. Ela define uma prova para ela. Então, por isso que eu acho, concordando com você, por isso que eu acho que a gente tem mais hoje espíritos vivendo provas do que expiações. Por conta dessa resignação que você está dizendo, que as pessoas sofrem com maior resignação. Porque é prova, não é expiação. Certo. Quando a Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também recebe essa resposta dos Espíritos, onde eles dizem o seguinte: quando nós deixarmos de ver no Evangelho apenas um calhamaço de orientações morais e passemos a vivenciá-las. Quando nós começarmos a vivenciar o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nós estaremos complementando ou completando esse processo de transição. Aí o planeta deixará de ser um planeta de expiações e provas e passará a ser um planeta de regeneração na medida em que nós vivenciemos as experiências e os ensinamentos do Cristo. Algum estudo, ou então alguma afirmação no sentido de fixar um período, uma data mais ou menos definida? Olha, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque assim, no nosso íntimo a gente gostaria que fosse amanhã, né? No nosso íntimo, mas a gente observa o mundo e vê que ainda há tantos desacertos, você de repente vê esses atentados do Estado Islâmico, né? Desse fundamentalismo, desse extremismo religioso, ou pseudo-religioso, porque o islamismo não é isso que está sendo mostrado, né? De maneira alguma. Né? Aí que você começa a pensar, gente, como é que pode, né? Esse processo ainda vai demorar muito, né? As diferenças, o egoísmo ainda é tão grande no ser humano, né? A gente vê todas essas denúncias de corrupção e o maior descaramento das pessoas, e não é só no Brasil, né? No mundo inteiro isso, o maior descaramento das pessoas em negar, em dizer que não fez, e tem provas e tudo mais. Aí você começa a pensar, gente, esse processo de transição vai ainda ser muito longo, vai demorar muito, né? Se nós pensarmos sobre a existência eterna do Espírito, o que é muito? Né? Se nós imaginarmos o tanto que o homem, o Espírito encarnado e desencarnado, o homem, o tanto que ele já evoluiu nos últimos 50, 60 anos, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi ontem, né? O salto que nós demos de evolução tecnológica, moral, intelectual e tudo mais nos últimos 50, 60, 70 anos. Então, se a gente pensarmos dessa maneira, eu acho que o processo está sendo cada vez mais rápido. Né, cada vez mais rápido. Então eu posso até imaginar
que Emmanuel estivesse correto em dizer que em 2057 a Terra completa a sua transição, né? E se torna um planeta de regeneração. Porque eu acho que as coisas vão acontecer cada vez mais rápidas da agora para frente. Ok. Né? E quando é necessário também, eu acredito que Deus tem os seus meios de promover esse progresso, não é, Cassiano? Evidente. Agora, assim, antes de você falar, essa questão, eu particularmente sou muito, assim, cuidadosa, porque quando o Emanuel falou isso, foi num Pinga-Fogo do Chico, não foi? Que ele fala em data. Exatamente. Eu acredito que ele quis, assim, não sei julgar, que ele quis satisfazer talvez essa ansiedade nossa de querer ver a coisa. Né? Mas acredito também que espíritos elevados, como afirma Kardec no Livro dos Médiuns, não dão datas, não dão, sobretudo datas determinadas assim. Então, eu fico com muito cuidado com essa história, Também. porque inclusive depende de nós esse processo. Exatamente. Então, quando você falou em data, eu falei, vou perguntar isso. Por isso que eu falei que ele disse. Isso. Porque veja o seguinte, se a gente estabelecer uma data, fica a falsa impressão de que está tudo pré-determinado. Isso. Sim. E nós não somos, de maneira alguma, fantoches nas mãos de Deus. Deus nos criou e nos deu livre-arbítrio para que nós, através das nossas ações e atitudes, construíssemos o nosso mundo de felicidade. A única coisa que está determinada nas nossas vidas, nas nossas existências, que foi determinado por Deus quando nos criou, dentro do processo de evolução que a gente conhece, que a doutrina nos ensina, é de sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Isso está determinado. Agora, como, quando, de que jeito, isso é ação do nosso livre-arbítrio. Depende de nós. Depende de nós. É por isso que eu também não gosto de datas, não. Quando o Orius me perguntou, eu falei assim, bom, porque realmente não está nada pré-determinado. Se nós quiséssemos, nós construiríamos essa regeneração amanhã. Dá um salto quântico. Poderíamos dar um salto quântico e fazer essa construção para amanhã. Mas como eu falei, nós evoluímos pela dor e não pelo amor. Então nós vamos colher os resultados e as consequências da dor. E somos lentos também nessa busca. Você afirmou agora mesmo, sim, que o Espiritismo nos orienta de como superarmos, né, essa fase de expiações e provas. Você acha que o Espiritismo será a religião do futuro? Olha, essa é uma outra coisa que eu acho muito temeroso, porque para pensar uma coisa, as religiões hoje, elas são obras do homem e não de Deus ou do Cristo. Cristo veio nos trazer uma ideia de Deus Pai, Deus Amor, e ele em momento algum falou de religiões. As religiões são resultados das ações egoístas e exclusivas do homem. Então, portanto, eu imagino o seguinte, na medida em que o ser humano, em qualquer canto desse planeta, encarnado ou desencarnado, né, da órbita terrestre todo, na medida em que ele adquirir a consciência do seu papel dentro da existência e da criação divina, ele fará automaticamente o cumprimento das leis de Deus. E fazendo o cumprimento das leis de Deus, para que religião? Então, na verdade, o futuro da humanidade é um futuro sem religião. É um futuro sem religião, porque a religião ainda são normas impostas pelos próprios homens de tal maneira que controle a ação dos homens. Na medida em que o homem tem consciência do seu próprio destino, da sua própria existência e do seu destino, ele não precisa de imposições e de regras, porque ele estará automaticamente inserindo no amor de Deus e nas regras divinas. Então a religião ela é hoje um instrumento de controle. É porque a verdadeira religião é a nossa ligação com Deus. É isso. É religar, né? É a ligação com Deus, é o sentimento nosso com relação a Deus. E é lógico que os princípios espíritas poderão ser crença geral. Ou outros também, que são princípios colocados nas religiões e que estabelecem sentimentos bons, ligações boas com Deus e corretas, vamos dizer, eu né? estou entendendo a sua pergunta dentro de uma perspectiva de um futuro muito distante. Porque nesse futuro muito distante, você obviamente que não terá as religiões mais, porque a humanidade será homogênea na sua consciência, no seu entendimento de existência. Nos seus sentimentos. Por isso que eu estou dizendo que não haverá religiões mais, porque as religiões hoje, no formato em que elas existem, elas são construídas, criadas com objetivos.
Certo. Né? De defender e manter ideias, né? Valores e manter controle sobre segmentos da sociedade. A religião sempre foi isso. Né? Entendeu? Ainda que ela faça o seu bem, cumprir o seu papel histórico, a Igreja Católica, todas as religiões do mundo cumpriram o seu papel e cumprem ainda hoje. Cumprem ainda hoje. Mas num futuro, que não dá para você mensurar quando será isso, é óbvio que nós seremos ligados a Deus e não a instituições religiosas. Nós vamos fazer uma pergunta, mas você vai responder só depois do intervalo, que é o seguinte: você acha que existe diferença entre seita e religião? No seu entendimento? Logo em seguida você responde. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Voltando à nossa entrevista hoje estamos entrevistando Cassiano Pimentel no Sementeira Cristã. E fizemos uma pergunta e gostaríamos que ele nos respondesse. Você acha que existe diferença entre religião e seita? Olha, eu acredito que sim, né? Pela experiência que nós temos aí de presenciar a história da humanidade, situações às vezes isoladas, mas existentes de seitas praticadas, eu acredito piamente que tem uma diferença muito grande. A religião é um processo filosófico, é um conjunto de ideias muito mais amplo, muito maior, muito mais abrangente e, via de regra, inspirada em algum profeta, em algum espírito mais iluminado que veio, num determinado momento, contribuir com a evolução moral de determinado povo. Então, todas as religiões, elas cumprem um papel designado e coordenado pelo Cristo. Isso é importante que se entenda. As religiões, elas não se contrapõem. Elas não são contraditórias entre si. Elas atendem momentos e localizações específicas, sempre coordenado pelo governador maior da Terra, que é o Cristo. Né? Então, o islamismo lá no Oriente Médio, em partes da Europa, em partes da África, né? O protestantismo, os evangélicos, o budismo, todas essas religiões ou conjuntos de ideias filosóficas, elas são inspiradas e coordenadas pelo Cristo, né? Atendendo especificidades culturais de cada região. A seita, por outro lado, no meu entendimento, é uma coisa mais limitada, mais reduzida e que, via de regra, atende a valores e princípios que podem ser, inclusive, equivocados, que podem ser, inclusive, deturpados e equivocados. A gente já viu várias seitas, aquele do reverendo Moon que provocou o suicídio. Quer dizer, isso contraria totalmente o amor de Deus. O suicídio é a negação de Deus em si mesmo. Então essa não pode ser de maneira alguma confundida ou igualada, né, a uma religião. Né? O próprio ato terrorista
de muitos muçulmanos não são o que esses muçulmanos defendem ao praticar os atos terroristas estão muito mais para uma seita do que para uma religião, porque a religião islâmica não permite isso. Então, portanto, você não pode dizer que esses muçulmanos, entre aspas, que praticam atos de terroristas, sejam religiosos sobre o ponto de vista de defender o que prega o islamismo. São, na verdade, fanáticos que representam e defendem uma seita equivocada de interpretação do islamismo. Então, portanto, para mim, seita e religião são totalmente diferentes, indiscutivelmente. Cassiano, você acha que este clima de pessimismo que impera na Terra, de crise, caos, desgoverno, atrapalha o processo de transição? O que fazer? Eu acredito que torna ele mais difícil e mais árduo, né? Porque você nós somos espíritos que vibramos em frequências definidas e determinadas, conforme o nosso estágio moral. Na medida em que nós nos deixamos envolver, nos deixamos ser levados por esse clima de pessimismo, nós elaboramos uma força de energia que emana de nós muito forte e que compromete realmente, né, toda a psicosfera em que nós nos encontramos. Então isso realmente é um fato. Você acaba alimentando os espíritos ligados ao mal com essa nossa energia negativa. Então um processo complicado e complexo, muito sério. E se nós imaginarmos, conforme dizia Emmanuel, que para cada espírito encarnado tem 5 desencarnados, que talvez hoje seja menos pela própria questão da transição planetária, 4. Mas que seja 4, que seja 2, né? Certo. Se nós considerarmos a população do planeta, se tiver 2 espíritos desencarnando para cada um de nós, então nós temos uma população de espíritos desencarnados muito grande, que nesse processo de transição do planeta está ávido em ter oportunidades de reencarnação. Então o clima é muito tensionado entre a espiritualidade desencarnada e a encarnada. Então, portanto, quando nós ficamos envolvidos por essa áurea negativa de informações, como se fala, de notícias pesadas, nós evidentemente que alimentamos essa energia do planeta que não é boa. Então, portanto, nós temos que fugir disso, de alguma maneira. Temos que encontrar a razão, nós temos que encontrar estímulo, temos que encontrar felicidade para poder continuarmos o nosso processo íntimo de evolução e do planeta também. E o que e como fazer? Eu acho que não é só um processo, é complicado, porque o indivíduo por si só, ele muitas vezes não tem os instrumentos para isso. Esperar que cada um de nós, e quando eu falo cada um de nós, não estou falando de espíritas, não. Tá? Mas cada um de nós na humanidade, esperar que cada um de nós faça esse processo intimamente de transformação de seus pensamentos, de alimentar intimamente uma expectativa melhor de um futuro, de uma vida, é querer demais. Porque na verdade nós todos estamos ligados às nossas atribulações do dia a dia. E essas atribulações são ligadas a questões imediatas de sobrevivência material, né? Então eu acho que na verdade as instituições religiosas e a sociedade organizada como tal, ela sim tem que provocar uma contraposição a esse clima de notícias negativas que nós vemos, né? Eu acho que o pastor na igreja evangélica, o padre na igreja católica, o palestrante no centro espírita, seja onde for, tem que mostrar a beleza da vida e não a miséria da vida. Porque a miséria da vida nós já conhecemos intimamente. E o que nós temos que fazer é transformá-la. Então os líderes espirituais, aqueles que têm o dom da palavra e que podem se comunicar com a massa, esses têm que mudar o seu discurso e mostrar que o que nós vivemos faz parte de um processo de crescimento espiritual, de aprendizado espiritual. Se a corrupção está aí sendo mostrada, melhor do que está sendo escondida debaixo do tapete. Sim. Então, se ela está sendo mostrada, se todo mundo diz sempre teve, então deixe que ela seja mostrada e vamos mudar a sociedade para que não exista mais amanhã. Isso é evolução, isso é mudança. Significa que não resolve, então, desligar a televisão? Não significa que não resolve desligar a televisão, mas você pode estabelecer alguns critérios do que assistir.
né? Porque você hoje vê também muito derrotismo por questões de interesses políticos e pessoais sendo veiculado nos veículos de comunicação, por interesse. Não que estão preocupados em informar você do que está acontecendo. Estão preocupados em te influenciar para você ter uma atitude em relação ao que está aí e que muitas vezes não é o que deveria ser. Então a gente tem que saber fazer uma leitura do que a mídia, em todos os sentidos, né? Não é só na questão política, de corrupção, não. Nós temos que saber fazer uma leitura do que a mídia está nos mostrando. O que é real naquilo ou o que é simplesmente interesse de alguém que está por trás daquilo. Né? Então nós devemos assim aproveitar aqueles que têm o dom da palavra, que conseguem se comunicar e são ouvidos por alguém, mostre também o lado bom da vida. Porque esse lado bom é que nós temos que cultuar. É esse lado bom que nós temos que potencializar. Né? Não é negar e não é fazer vistas grossas e nem dar as costas para a realidade, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas é você também estimular as pessoas a serem felizes. E não como hoje a mídia faz, que nos estimula a ficarmos deprimidos. Se você assiste qualquer jornal hoje na televisão, você desliga a televisão deprimido. Porque você imagina que o mundo acabou e que ninguém te avisou. Precisamos estar otimistas, né? Com certeza. Com certeza. Porque os problemas você terá que resolver todos os dias ao que você acorda. Não adianta. Por que eu vou deixar que alguém entre na minha casa sem ser convidado, que é o que a televisão faz, e me contamine dessa energia tóxica, negativa? Eu não estou fugindo da realidade, mas eu posso estabelecer um critério, um limite para ela entrar na minha vida. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Olha, até aqui eu permito que você me mostre a crueldade da vida. A partir de agora eu quero ver felicidade. E eu vou trabalhar para que ela aconteça. Então nós podemos estabelecer limites. Certo. E não ficarmos tão vulneráveis como nós estamos hoje. E acredito que um recurso, já terminando a nossa entrevista, um recurso também muito positivo seria a oração, não é? Não tenha dúvida, né? Eu não falei isso como entendendo que seja uma coisa óbvia, né? Porque realmente... Vamos lembrar. Por isso que na doutrina espírita nós sempre dizemos, né? Orai e vigiai. Né? Orar para que nós possamos ter essa força para superar todas essas dificuldades. E o vigiar é para que a gente tenha controle sobre os nossos pensamentos. Né? Porque os nossos pensamentos são mais poderosos do que qualquer atitude nossa. O óbvio é necessário. Certo. Nós agradecemos ao Cassiano por essa maravilhosa entrevista, por esses conceitos tão importantes. E estamos de portas abertas para novos encontros e novas informações. Agradecemos muito. Eu que agradeço a oportunidade. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. São notas, comunicados, informações, apelos e campanhas de entidades espíritas ou não espíritas, desde que voltadas para assistência social, exclusivamente sob as diretrizes do Evangelho de Jesus. Chamamos a atenção dos ouvintes que neste mês de dezembro, toda compra na livraria do Idefran no valor de R$90 ou mais dá direito a um ótimo livro a escolher entre 4 opções. Se você tem que comprar livros espíritas, CDs ou outros artigos correlatos, faça-o agora e garanta o seu brinde especial. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, pelo seu coordenador Francisco Bárbara, convida os interessados no estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225-9096 com Francisco ou 99121-5995 com Carlos ou Vera de Russi. Agora ouçam mais sobre brindes de Natal. Se você é associado do Clube do Livro Espírita do Idefran, pode adquirir ótimos livros por preços especiais. Faça deles o melhor presente aos seus queridos e amigos. E saibam que os livros Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e Dia a Dia, com Chico e Emanuel, custam apenas R$8. Fácil e barato para presentear no Natal.
E saiba mais sobre como presentear neste Natal. Os associados do Clube do Livro Espírita do Idefran podem também adquirir agendas especiais para 2016 a preço de clube, sabendo que elas também são lindos presentes de Natal. São agendas de ótima apresentação, em brochura e encadernadas. Já está aí no próximo sábado, pessoal, o 7º Bazar de Natal, que acode a manutenção das atividades assistenciais do Centro Espírita Cristo Consolador, de Patrocínio Paulista. São artigos de Natal, cama, mesa, banho, enfeites, decoração. O 7º Bazar de Natal começará no sábado que vem, dia 12, ficará à disposição até domingo, dia 13, nas dependências do Idefran. Rua Major Claudiano, 2185, Centro. Não podemos perder. Durante o mês de dezembro, o Idefran estará oferecendo 20% de desconto em livros e DVDs de autoria do professor Cosme Massi. Aproveite a oportunidade para adquirir excelente material de estudo doutrinário espírita. Todos estão também sendo convidados a estarem presentes hoje às 19 horas para a palestra que será proferida pelo confrade Manuel Teodoro sobre o tema Jesus, o Cristo, no salão principal do Centro Espírita Dona Nina. Haverá músicas a cargo do Coro Infantil da Evangelização e de Fernando Bachur. O Centro Espírita Dona Nina é a Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Numa promoção da USE Intermunicipal de Franca, teremos hoje o GEFA, Grande Encontro de Final de Ano, no Teatro Judas Iscariote, Rua José Marques Garcia, 395, Cidade Nova, Franca. E você sabe o quanto vai custar o seu ingresso? Nada mais, nem menos do que a sua satisfação de oferecer um brinquedo usado em bom estado, ou novo, se você quiser. Queremos convidar os ouvintes para o lançamento do CD do Coral Sol Maior. Acontecerá no próximo dia 10, no Grupo Espírita Luz e Amor, às 20 horas. Rua José Marques Garcia, 965, Cidade Nova. Falemos da 51ª ou primeiro encontro de evangelizadores de Franca. O evento, que movimentará considerável parcela dos trabalhadores da Seara Espírita de Franca, acontecerá nos dias 24 a 29 deste mês, sob o tema central A Criança e o Sentimento. A noite de abertura será de teatro e músicas. Como atividades doutrinárias, teremos oficinas do sentimento, dinâmica de salas, estudos, compartilhamento de saber e encontro de iniciantes. Inscrições com Nara. Telefone 3403-4696 ou com Valdete 3722-1740. Pessoal, vamos fazer uma correção aqui. O lançamento do CD do Coral Sol Maior é a Rua Álvaro Abranches, 965. É no Grupo Espírita Luz e Amor. Compareçam, por favor. Num texto em forma de crônica, o nosso companheiro Vicente Benatti nos expôs uma situação que, por certo, envolveu de forma preocupante todos os seus familiares. Especialmente sua filha Irma Helena Benatti Bonfim e seu esposo Cláudio Bonfim, cuja figura central é sua netinha Betânia Benatti Bonfim, irmãzinha de Munique. Ambas fonte de muita alegria para todos. É que, segundo narra o nosso companheiro Vicente Benatti, a sua princesinha Betânia, que hoje conta 12 anos, goza de boa saúde e participa do texto dizendo lembrar-se das impressões que experimentara quando passava por delicada cirurgia que viria contribuir para resolver-lhe grave enfermidade, pela qual, dizem eles,
só tem a agradecer a Deus e a Jesus, e ao médico Dr. Giovanni Caramori, pelo quanto os ensinaram, refletindo sobre o porquê das coisas e sobre a certeza de que tudo deve ter uma razão de ser, cujo resultado há também de ser bem aproveitado. Hoje, todos realizados no sentido familiar, sobeja-lhes a alegria que fazem questão de partilhar. E daqui, pedimos a Deus que os abençoe e que o aprendizado seja de todos nós. Agora os ouvintes terão claramente vivos. Hoje é o espírito do jovem Deco, que, dirigindo-se a duas senhoras a quem chama de mães, tenta descrever suas impressões do momento em que foi transferido para o mundo dos espíritos, assim como as do momento em que lhes passava a mensagem, dizendo ser feliz e seguro do quanto agem com justiça as leis de Deus. Fala a seu pai, irmãos e amigos, pedindo igual firmeza na fé. Vamos ouvi-la, na interpretação do companheiro Euri Carvalho. Queridas mãezinhas Mara e Maria Isabel, passou a noite e brilha o novo dia para o amor imortal. Tudo foi tão rápido, a alegria das férias e as lágrimas da tristeza. Assim, porém, deveria ser, pois estava escrito desde antes do berço. Eu retornei do seio amoroso da nossa família para concluir compromissos que haviam ficado interrompidos. Lamento somente as dores que causei involuntariamente. O importante, no entanto, é a nossa felicidade de hoje, desde que aquelas horas são o resgate que trouxe outras bênçãos, a fé, a coragem para a luta, a alegria para o bem. Não sofri, somente me recordo do desespero da querida tia, depois que me transferi do carro e a queda no abismo. Depois do silêncio demorado e do sono, despertei amparado por um homem bondoso que me consolou e depois me disse que era o vô Avamor, que eu não havia conhecido. Com ele e o carinho de diversos corações, recuperei-me, vim trazido à nossa casa e encontrei-a com dor profunda. Procurei falar, dizer que estava vivo e não consegui. Lentamente nos sonhos, voltei a aparecer, buscando tranquilizar a família. Agora agradeço a Deus tudo quanto aconteceu, que foi transformado em luz e paz. Estou feliz e emocionado. O nosso amor não diminuiu e eu espero os paizinhos, os irmãozinhos, as almas queridas aqui, depois da grande jornada que devem realizar em favor de seu progresso. Deus os abençoe, almas amadas. Desejo beijar os avós queridos e envolver em ternura o paizinho, a quem muito amo e compreendo a sua forma de pensar. Sempre que posso, retorno ao nosso lar e vivo as novas alegrias da família. Abraço e beijo o João Francisco e a Camila, com carinho profundo. Querida tia-mãe e amada mãezinha Mara, estou ajoelhado e de mãos juntas, agradecendo o seu amor. Seu filhinho de ontem, de hoje e de amanhã, que as ama como estrelas do céu e nunca as esquecerá. Abraçando também o paizinho e todos da família.
Deco. Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Maria Clara Garcia Bonamin, de Tuverava, que perguntou: podemos confiar na autenticidade das mensagens psicografadas que nos são entregues pelos médiuns como sendo oriundas de espíritos queridos ou que veneramos? Vamos saber isso agora, minha cara Maria Clara. E quem vai responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Específico sobre a mediunidade, o Livro dos Médiuns fez constar um capítulo com o título da identificação dos espíritos. Nesse capítulo, Allan Kardec assevera que a identificação dos espíritos é um dos pontos capitais da mediunidade, porquanto pode um espírito usar um nome falso para confundir as pessoas. No entanto, diz-nos o codificador que podemos observar a linguagem utilizada pelo espírito comunicante, os dados que cita, as informações que apresenta para confrontar com dados disponíveis e assim confirmar a comunicação. Tudo o que citamos serve para mostrar que não basta constar um nome em uma mensagem, por exemplo, para que a aceitemos prontamente como sendo de autoria do nome mencionado. É preciso muita cautela, muita comparação, muita evidência para aceitarmos uma identificação. No geral, pensa-se que basta uma pessoa estar desencarnada para que possa comunicar-se. Este é um pensamento que não está absolutamente certo, porquanto, muitas vezes, o desencarnado não tem condições imediatas de comunicar-se, precisando de um tempo de adaptação para poder entrar em contato com os que ficaram na Terra. É muito comum verificar-se o fato de as famílias quererem, a todo custo, receber notícias de um parente que desencarnou recentemente e vão procurar um centro na esperança de que obterão sucesso nas suas aspirações. Mas, diz-nos o Espiritismo, é preciso muito cuidado para não ocorrer de sermos enganados por espíritos aproveitadores. Assim, o melhor é esperar, dar tempo ao tempo, que tudo acontecerá na hora certa. Quando recebermos uma mensagem psicofônica ou psicográfica, vale dizer, por médium que fala ou por médium que escreve, analisemos o linguajar, o conteúdo, os dados citados e confrontemos com os dados que são do nosso conhecimento, para darmos autenticidade à mensagem. Principalmente, observemos os nomes citados, as referências familiares, aos fatos e a lugares que só a família conhece, e verifiquemos se são concordes. Aí sim, podemos autenticar a mensagem. É por esta precaução que o Espírito Erasto, no mesmo Livro dos Médiuns, nos alerta dizendo: em Espiritismo, é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma só mentira. Isto porque a verdade sempre reaparecerá, enquanto a mentira contribui para o descrédito da doutrina espírita. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 37218282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Só a herança divina torna divinos os herdeiros do universo. Com esta observação do Espírito Agostinho, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã.
Agradecemos a todos pela audiência. Ouça o Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br ou a qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho, Felipe Salomão e Cassiano Pimentel. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.